A depressão é um problema de saúde pública e que certamente o Brasil é um grande responsável pela carga dessas doenças, levando em consideração todos os países da América Latina. Estamos em primeiro lugar nesse trágico ranking. Estima-se que aproximadamente algo em torno de 6% da população brasileira, ou aproximadamente 11 a 12 milhões de pessoas, convivam com essa condição, que gera um grave prejuízo nas funções laborais, acadêmicas e sociais. Felizmente existem tratamentos com relação a essa patologia, mas infelizmente algo em torno de 10 a 20% dos pacientes não respondem aos tratamentos médicos convencionais, que são as medicações ou as psicoterapias. Quando esses casos acontecem, quando o paciente já não responde a diversos tratamentos, feitos de forma correta e por tempo adequado, se classifica como uma depressão refratária, ou seja, aquela depressão que não respondeu. Para esses casos, existem tratamentos ou intervenções médicas altamente eficazes. Dentre elas falaremos sobre a ketamina e a estimulação magnética transcraniana. Eu sou Humberto Miller, médico psiquiatra, mestre em Ciências Aplicadas à Atenção Hospitalar pela Faculdade de Medicina do Mato Grosso, doutorando em Bioética pela Universidade do Porto, resido atualmente em Ji-Paraná e estou aqui para falar a respeito de algumas condições que envolvem a psiquiatria e áreas correlacionadas. A depressão é uma condição médica que gera predominantemente alteração de humor, ou seja, onde o indivíduo fica com o humor constantemente deprimido, associado à perda de interesse em prazer em coisas que antes eram prazerosas, gera-se um estado de fadiga, de indisposição, de letargia, combinado com prejuízo em funções do sono, prejuízos em atividades físicas, prejuízos em função alimentar, em comportamentos diários, cognitivos e funções executivas. É uma condição médica grave, potencialmente geradora de diversos danos e, infelizmente, o principal responsável pelos casos de suicídio hoje no mundo. Dentre os tratamentos atualmente disponíveis para os quadros depressivos, classificam-se os tratamentos farmacológicos e os não farmacológicos. Não farmacológicos entendam a psicoterapia, que é o acompanhamento psicológico, atividade física, rotina regular de sono, manutenção de uma atividade alimentar, de um padrão alimentar adequado, e pensando nos tratamentos farmacológicos, fundamentalmente os antidepressivos. Os antidepressivos são uma classe de medicações que atua no sistema nervoso central, tentando regular essa parte da neurotransmissão química que pode estar afetado nos quadros depressivos. Quando o paciente tem essas características de alterações de humor, sintomatologia ansiosa, perda de interesse e prazer, isso pode estar sendo desencadeado por um desequilíbrio neuroquímico. E a função dos antidepressivos nesse caso é justamente tentar reequilibrar esse caldo neuroquímico para ofertar ao paciente a sua restabilização e o seu pleno funcionamento. Mesmo quando todos os tratamentos são oferecidos, tanto as psicoterapias, as mudanças de hábitos de vida e os tratamentos medicamentosos são feitos e não trazem o resultado esperado, pelo menos duas ou três intervenções, esse paciente vai ser classificado então como portador de uma depressão refratária ao tratamento, ou seja, aquela que não respondeu aos tratamentos convencionais. São nesses casos que algumas técnicas de tratamento medicamentosa e de neuromodulação podem ser indicadas como uma ferramenta justamente para esses pacientes resistentes às medicações. Dentro das possibilidades terapêuticas das depressões refratárias ao tratamento, existe a estimulação magnética transcraniana, ou mais conhecida como EMT, com essa sigla. A EMT é uma técnica de neuromodulação, ou seja, não há envolvido fármacos ou medicações nesse tratamento. A EMT é uma técnica de neuromodulação que vai, através de um estímulo cerebral direto, mas não invasivo, vai levar a uma alteração no funcionamento cerebral para que se estimule alguma área cerebral específica ou iniba uma área cerebral específica que pode estar envolvido nos sintomas depressivos. Portanto, uma técnica de neuromodulação gerando um campo eletromagnético interferindo na função ou no funcionamento cerebral para que aquela alteração possa ser revertida e o paciente possa ter uma melhora da sua condição médica. O tratamento com estimulação com a EMT é feito a nível ambulatorial, ou seja, uma técnica indolor, não é envolvido medicação ou qualquer intervenção cirúrgica ou invasiva. É um procedimento com grau de segurança extremamente elevado e que leva o paciente, através de uma modulação cerebral direta, a um estado de melhor funcionamento, isso interferindo diretamente nos sintomas levados ou causados pela depressão. Não só a depressão pode ser beneficiada com a estimulação eletromagnética ou com a estimulação magnética transcraniana. Quadros como transtorno bipolar, transtornos ansiosos, quadros dolorosos persistentes e algumas outras condições neurológicas, de forma off-label, também se beneficiam com essa técnica. Uma outra técnica terapêutica para quadros de depressão refratária ao tratamento é a infusão de ketamina. A ketamina é um fármaco
já bastante antigo, bastante conhecido, mas que inicialmente surgiu apenas com propriedades anestésicas. Porém, nos últimos anos, se evidenciou uma propriedade antidepressiva extremamente potente e de rápida ação, diferentemente dos antidepressivos que levam semanas ou meses para se fazer efeito. As infusões de ketamina são feitas de forma endovenosa em uma bomba de infusão, ou seja, isso vai proporcionar para o paciente uma infusão mais lenta e gradual daquela medicação, para que, através dessa técnica medicamentosa, porém não de via oral tradicional, mas em uma infusão, possa ofertar uma resposta antidepressiva mais robusta, mais rápida e principalmente nesses casos onde sejam refratários aos tratamentos ou quando se necessita de uma resposta muito rápida, como por exemplo em riscos imediatos, em situações de risco de suicídio ou complicadores maiores em decorrência da gravidade da doença. É importante ressaltar que a depressão é uma doença médica, grave, séria, prevalente e que precisa ser tratada como qualquer outra doença médica existente em outras áreas. Nós não devemos deixar de lado essa condição, não devemos marginalizar ou estigmatizar os pacientes. É importante que tenhamos empatia nesses casos, que reconheçamos os sintomas quando eles se fizerem presentes e que, de uma forma ou outra, busquemos ajuda médica e profissional.